Bom dia, amado ouvinte. Chegamos a mais uma leitura do nosso alimento diário, sexta-feira, terceira semana. E o nosso ponto para lermos com oração está baseado em 1 Tessalonicenses 2,4, que nos diz: visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele, o Evangelho, assim falamos. Não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. E o título da nossa mensagem de hoje é Paulo, modelo dos apóstolos. Ao sermos levados ao ponto extremo, o Senhor, Ele pode nos trazer experiência de ressurreição. E o lugar ideal para sermos levados ao limite é o posto avançado de comportagem, ou seja, o PAC. Nesse posto avançado, nós somos confrontados, até mesmo humanamente, incomodados. E os nossos medos, barreiras, eles são expostos. Nosso ser natural, ele pode não gostar de determinados ambientes e situações para abordar as pessoas, mas o Senhor, Ele usará cada um desses conteúdos, desses pontos, para operar no nosso meio. Alguns têm até mesmo dificuldades em abordar pessoas para orar em determinados ambientes, talvez pela sua limitação da própria ética ou cultura. Em todas essas situações, nós somos levados ao limite do nosso homem natural. Nessas ocasiões, amado ouvinte, os líderes e a equipe do PAC que nos aperfeiçoam, eles nos levam a emergir na palavra, exercitando o nosso espírito, renovando a nossa mente, para que assim experimentemos o sobrenatural. A imersão na palavra, ela nos ressuscita, nos renova, nos revigora. Então, quando abordamos as pessoas, nós não nos preocupamos com contextos em que estamos, no ambiente que estamos inseridos, e simplesmente nos concentramos em levar salvação para elas. Posso dizer que nós somos levados para uma outra esfera, que é a dimensão da ressurreição. Da mesma forma que quando mergulhamos em um rio, nós não escutamos nada a não ser o barulho da água. Assim também, se quisermos experimentar o sobrenatural, a única maneira é mergulhando no rio da graça, até que o nosso conceito, preocupações naturais estejam completamente abafados ou eliminados. Aí nossas barreiras e impedimentos, elas vão parar de fazer barulho na nossa cabeça quando estivermos totalmente imersos na palavra. E como servos de Deus, os apóstolos, os líderes nas igrejas, os comportores, nas ruas, eles estão sujeitos também, assim como o Cristo que sofreu maus tratos por causa do Evangelho. Paulo também passou por esses sofrimentos, mas a real preocupação de Paulo era que o seu tempo entre os santos, entre os irmãos, não se tornasse infrutífero. Olha o que ele fala. Vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vocês não se tornou infrutífera, mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, do conhecimento de vocês, nós tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Isso está em 1 Tessalonicenses 2. Por isso, amado ouvinte, nós precisamos estar dispostos a passarmos por tais situações semelhantes, mantendo a nossa calma e sem revidar. E jamais devemos deixar de anunciar o nome do nosso amado Jesus.
Nós fazemos isso com muita humildade e respeito, sem desafiar as nossas autoridades, mas sempre fiéis à comissão que nós recebemos do nosso Senhor. Por isso, amado, um verdadeiro homem de Deus vive primordialmente para agradar a Deus e não para agradar a homens. Tem uma bela imagem diante dos homens. Na obra do Senhor, o nosso foco não é agradar a homens, a muitos, como fazem os políticos, para assim conseguir votos, mas é andar de acordo com o nosso Deus. Podemos ver isso em Tessalonicenses 2, de 1 ao 7. O apóstolo verdadeiro é aquele que tem ousadia para dizer a verdade. Senhor Jesus. E quem está envolvido com a busca de popularidade e glória dos homens, não tem coragem de dizer a verdade. Ele a oculta para assim manter os seus ouvintes debaixo do controle. Ok, amado ouvinte? Paulo, ele sofria dores de parto pela igreja, porque por causa de todo esse falar paralelo. Esse falar era uma grande preocupação para ele, porque ele se mantinha zeloso pelos eleitos, ainda que ele estivesse fisicamente distante. Gálatas 4, 18 a 19. Então nós vemos em Paulo, amado, um modelo de como deve agir um apóstolo, dispensador da graça, um dispensador sem mais intenções ou interesses pessoais. Assim ele cuidou da igreja, como quem cuida dos próprios filhos. Isso está em 1 Tessalonicenses 2, do 8 ao 12. Ele abriu mão até mesmo da sua manutenção financeira, que ele receberia de forma justa. Ok, amado? Paulo não almejava ser meramente um bom pregador da palavra, mas ele buscava agradar a Deus, entregando maduros cada um dos eleitos de Cristo. Louvamos o Senhor. Por isso, amado ouvinte, fica essa mensagem para você. Busque imergir mais na palavra junto com sua família, ganhando essas verdades, desfrutando-as, trazendo para o seu dia a dia, para que assim você também seja suprido, alimentado com essas verdades e vá se desconectando daquele que é mentiroso, que é o pai da mentira, uma vez que nós fomos desconectados de Deus através do diabo. E agora, através dessas palavras proféticas, o Senhor está nos conectando de volta a Ele, eliminando em nós toda a mentira. Por isso, amado ouvinte, que o Senhor te conceda espírito, sabedoria e revelação. Um ótimo dia para você, uma ótima sexta-feira. E que o Senhor continue guardando e cuidando de você e de toda a sua família, em nome de Jesus.